Bem, logo que criamos o nosso projeto na Unity, podemos ver aqui em cima, como é padrão para qualquer aplicativo de desenvolvimento, um menu de configurações e opções principais do nosso projeto. Logo aqui embaixo, no centro da tela, temos essas duas opções, opção cena e opção game. Na opção cena fica todos os elementos que estarão na nossa cena, que aparecerão na cena do jogo. Aqui podemos selecionar qualquer elemento, temos 3 elementos por padrão, uma luz direcional, volume global e uma câmera principal. Podemos usar as ferramentas para movimentar qualquer objeto, também podemos rotacionar cada um deles e escalonar cada um deles. Tem também a opção Rect, que é mais comum para objetos 2D, mas no caso dessa cena 3D não será tão usado. E temos a ferramenta Transform, que tem tanto escalonamento, rotação e movimento dos objetos. A aba Game mostrará a visão atual da nossa câmera, para onde ela está apontando. Vamos arrastar a tela Game ao lado da tela Scene, dividir o tamanho. Podemos ver que para onde nossa câmera está apontando é para onde será visível a nossa imagem. Se rotacionarmos a nossa câmera, a imagem a qual o jogo está relacionado rotacionará também, dependente de cada um dos lados. Aqui no lado esquerdo temos a aba Hierarquia, onde ficam os elementos que vão aparecer na nossa cena. Tem aqueles 3 elementos principais. Se clicarmos com o botão direito, por exemplo, selecionar um objeto 3D e um cubo, criaremos ele aqui. Ele está um pouco distante, então vindo aqui no lado direito na aba Inspector, podemos vir aqui em posição e definir a posição dele em cada um dos 3 eixos principais, X, Y e Z. Vamos colocar o valor de 0 para cada um deles. Ele já está centralizado na área de trabalho, entre aspas, do nosso jogo. No cubo será melhor visível nossas ferramentas, então temos aqui a movimentação, a rotação e o escalonamento. Podemos ver que ao mexermos em cada um desses elementos, tanto a rotação quanto a escala e a posição, elas alteram respectivos valores x, y e z aqui na aba Inspector. Nesse componente Transform, cada um desses elementos aqui é um componente que fica na aba Inspector, e o componente Transform é um padrão para todos os objetos da Unity, que vai guardar tanto a posição quanto a rotação e a escala desse objeto dentro da nossa cena. Bom, logo aqui embaixo temos outras duas abas, a aba Project e a aba Console. A aba Console é basicamente a saída de dados, ela vai mostrar se pedimos para ele imprimir uma mensagem, algum dado ou algum valor de um respectivo objeto, ele vai aparecer aqui também. Se ocorrer algum erro ou qualquer problema durante a execução do nosso código, ele será mostrado aqui para a gente. A aba Project é como se fosse um inventário do nosso jogo. Todos os elementos que ficarem aqui poderão ser arrastados para dentro da nossa cena, que aparecerá no nosso jogo. Podemos, por exemplo, pegar esse cubo aqui e arrastar ele para dentro do nosso painel Project, e podemos ver que ele ficou aqui. Isso daqui criou um prefab. O que seria um prefab? É um objeto que pode ser instanciado. Podemos ver que ele ficou azul aqui, e esse cubo que está aqui, ele se tornou um prefab. Um prefab é uma variação global de um objeto. É como se você criasse um novo tipo. Vamos vir aqui na aba Inspector e vir no componente Box Collider e desativar essa caixa de colisão. Quando desativamos aqui, podemos, por exemplo, arrastar esse objeto aqui e criar várias cópias seguidas. Podemos ver que cada um desses objetos instanciados aqui, todos estão com essa caixinha do Box Collider desselecionada. A gente criou uma variante relacionada a esse prefab aqui, a esse objeto instanciável. Bom, agora podemos limpar a nossa tela clicando aqui e usando o Ctrl para selecionar cada um,
e deletar todos esses cubos, deletar esse prefab também. Vamos criar o primeiro script, clicando com o botão direito aqui na aba Project, em Create, Scripting, MonoBehavior Script. Podemos dar qualquer nome para ele, primeiro, por exemplo. Esse nome não pode ter nenhum caractere muito diferente, como arroba ou também acentos, e não pode ter espaços. E aqui já podemos ver o código que vem por padrão no script. Vamos abri-lo dando 2 cliques. No caso, eu uso o Visual Studio. Fica de vocês qual ideia vocês acham que seja o melhor para se usar, mas eu prefiro usar o Visual Studio para programar em C Sharp, que é a linguagem que eu estou relacionando a Unity. Bom, vamos dar um zoom para ficar melhor visível. Isso pode parecer um pouco confuso a primeira vez que estamos vendo, mas depois com o tempo, praticando, conforme mais utilizar dessa estrutura de código, mais você se acostuma. Temos aqui a primeira linha que está escrito usando Unity Engine. Isso daqui é uma biblioteca. Eu estou importando os elementos da biblioteca Unity Engine, que é a engine que usaremos para jogos. No caso, se eu retirar essa linha, já podemos ver que a classe MonoBehavior, que é uma classe, aqui eu tenho uma classe pública com o nome do nosso arquivo que a gente criou, o arquivo primeiro. Aí esses 2 pontos quer dizer que ela vai herdar, vai puxar toda a informação contente nesse MonoBehavior, que é uma outra classe que está dentro dessa biblioteca Unity Engine. Repetindo, tudo que está aqui dentro dessa classe está relacionado a essa biblioteca Unity Engine. Se retirarmos ela daqui, essa classe parará de funcionar. Nós podemos fazer um programa, por exemplo, retirando isso e essa classe, ele funcionaria, mas agora isso é um código totalmente separado, sem relação nenhuma com a Unity. Voltando aqui, bom, na declaração de uma classe, primeiramente a gente vai definir se ela é pública ou privada. Existem outros tipos, mas isso é o principal. Vamos definir como public, classe, né? E o nome da nossa classe. O nome tem que ser exatamente o nome que demos ao arquivo lá dentro da Unity. Classe primeiro. Vamos dar 2 pontos aqui e escrever MonoBehavior, que ele vai herdar tudo que está nessa biblioteca. Abrimos e fechamos parênteses e aqui dentro temos 2 funções. Voltando aqui no início, classe. Classe é como se fosse um objeto. Ela vai guardar funções. Um objeto tem uma função, vamos supor. Aqui, se o nome fosse Machado, classe Machado. Aí eu poderia ter uma função cortar, uma função lançar, uma função afiar. Eu tenho aqui o nome da minha classe, do meu objeto, e aqui as funções que esse objeto, que é aquele arquivo primeiro que criamos, vai executar. Aqui essas 2 funções, elas são funções que já têm parâmetros pré-determinados. Parâmetros não, elas já têm suas funções pré-determinadas, porque elas são funções que herdadas do MonoBehavior, dessa outra classe aqui. Então, igual está escrito aqui, o void start, esse void é para dizer que não vai ter retorno nenhum, essa função não retorna valor nenhum, ela só faz algo. Está dizendo aqui que essa função start é chamada uma vez depois da primeira execução do update, depois do MonoBehavior ser criado. Quando esse arquivo daqui é criado, ele é chamado uma vez depois da execução do update, quando o MonoBehavior foi criado, quando ele é criado. Então, uma vez no início do jogo, essa classe
essa função, desculpa, é iniciada tudo que tiver escrito aqui. Se eu colocar aqui debug.log 1, o que isso faz? Lembra do console que eu tinha mostrado anteriormente aqui, essa aba console? Sempre que eu escrever debug.log e colocar dentro aqui, abre e fecha aspas, eu estou criando um texto aqui. O que está entre aspas é um texto que eu quero que ele printe para mim, que ele imprima. Esse texto aqui está dentro da função start. Quando essa função for iniciada, né, quando o início do jogo, já que isso daqui é uma vez no início do jogo, quando eu iniciar o jogo, ele vai mostrar no console 1 para mim. Vamos vir aqui de novo na Unity. Para esse script funcionar, ele tem que estar dentro de um objeto. Vamos pegar, por exemplo, a câmera principal aqui e só arrastar, ou podemos também clicar aqui em adicionar componente e pesquisar por esse componente, mas vamos só arrastar que é mais fácil e clicar aqui em cima no botãozinho de play para iniciar o jogo. Ó, vemos que não apareceu nada. Isso daqui é porque não foi salvo o arquivo. Aqui no Visual Studio podemos ver que tem uma bolinha branca dizendo que ele não foi salvo. Apertemos Ctrl S. Na hora de voltarmos para a Unity já poderá ser visto a tela de carregamento. Vamos apertar o play. Ó, podemos ver que o texto já foi mostrado. Ele mostra a data, né? E o texto que é o que foi que a gente pediu para ele ser mostrado na tela. Podemos pausar agora o jogo. Tá. Voltando aqui, temos outra função aqui que é a função update. Ela é chamada uma vez por frame. Por exemplo, se teu jogo está rodando a 60 FPS, ele vai ser chamado 60 vezes por frame. Se ele estiver rodando a 30 FPS, ele será chamado 30 vezes por frame. Podemos colocar aqui de novo debug.log. Em vez de eu pedir para ele mostrar um texto, eu vou pedir para ele mostrar uma soma para mim. Debug.log 1 mais 2. Vou salvar apertando Ctrl S. Voltando agora, é para ele uma vez a cada frame, né? Se tiver 60 FPS, 60 vezes por segundo, printar o número 3 aqui no console para mim. Olha quantas vezes já está sendo printado. A cada frame ele vai printar uma vez aqui na tela. Podemos pausar agora.